E aí, pô, isso foi horrível. Pra quem não me conhece, eu sou Mayara Buquerque. Esse é o meu canal, como você já deve ter visto. Pelo nome do canal, obviamente. E hoje me deu vontade de fazer algo que eu nunca fiz na minha vida, eu nunca achei que eu fosse fazer, mas eu tô aqui fazendo, que é um vídeo reagindo a outro vídeo. Muito original. Mas tem uma razão muito específica pra isso, que eu vou explicar, vou dar o contexto agora. Há muitos anos atrás, quando eu era uma baby bat, eu comecei, obviamente, a pesquisar bastante sobre a subcultura gótica. Me inscrevi em vários blogs. Na época, o Blogspot estava em alta, então o que mais tinha era blog de tudo, inclusive vários blogs góticos. Mas grande parte da minha pesquisa, quando eu ouvi falar da subcultura, grande parte da minha pesquisa foi feita no YouTube. Isso foi em 2009, eu acho. Acho que foi 2009, eu tinha 11 anos, então deve ter sido por aí. Nessa época, como vocês devem imaginar, não tinha youtubers góticos que chegavam na frente da câmera falando sobre a subcultura ou explicando, né, o que era a subcultura, falando de música. Pelo menos eu não encontrei nenhum. Se tinha, eu não encontrei nenhum. Então, por conta disso, os vídeos que a gente achava sobre a subcultura gótica eram, como eu posso dizer, crus, no mínimo. O que a gente encontrava era, tipo, vídeos com imagens, né, de mulheres góticas e tal, ou era imagens gravadas em festivais tipo Mera Luna, mas sem nenhum comentário feito por cima, ninguém falando. E era só imagens mostrando os festivais e mostrando como os góticos se vestiam, né, enfim. Mas eu encontrei um vídeo na época bem profissional, feito de uma forma mais explicativa no YouTube. E isso é porque ele não foi feito por um youtuber, mas sim pelo Multishow, o canal Multishow. Para os mais jovens que não sabem o que é Multishow, ele era basicamente um canal da Globo, um canal fechado, que era mais focado em música e conteúdo voltado para os jovens e tal. Eu não sei se esse canal ainda existe, eu não faço a menor ideia. Provavelmente ainda existe, mas acho que hoje em dia não é mais tão popular quanto antes. Mas nos anos 2000, ali na metade dos anos 2000, tinha um programa no Multishow chamado Tribos, que, como o nome sugere, falava sobre subculturas, tribos urbanas, essas coisas. E o episódio desse programa que eu encontrei no YouTube foi justamente o episódio em que falava dos góticos. É claro que ele não foi publicado oficialmente pelo Multishow no YouTube, foi outra pessoa, uma pessoa aleatória que gravou o programa e postou no canal. O nome do canal é Felipe Hennikel. Provavelmente uma pessoa só que gravou o programa e postou na internet. E na época esse vídeo foi parte do material que me introduziu à subcultura. Mas 12 anos se passaram e, obviamente, o meu conhecimento sobre a subcultura é bem maior hoje em dia, né? Recentemente, numa conversa com a minha querida amiga Monique, por favor, chequem o canal dela, é todo sobre a subcultura gótica. E a gente estava conversando e a gente lembrou desse programa
porque nós duas assistimos ele meio que na mesma época. Nós duas encontramos esse programa no YouTube. Então a gente começou a relembrar coisas, né, fragmentos que a gente lembrava desse programa, de algumas coisas engraçadas. Então, recentemente me veio a ideia de procurar para ver se esses vídeos, na verdade o programa tá dividido em 3 vídeos, 3 blocos no YouTube. E me deu a ideia de procurar para ver se esses vídeos ainda estavam no YouTube, porque depois de tantos anos é muito raro a gente encontrar no YouTube um vídeo tão antigo assim. Ainda mais por ser um programa de uma emissora que pode ser derrubado por copyright e essas coisas. Mas ele ainda existe. Eu encontrei exatamente do jeito que eu tinha visto na época. E aqui tá dizendo que ele foi postado há 14 anos atrás. Uau! 2006. Uau! Por isso me veio a ideia de reassistir esse programa 12 anos depois, com todo o meu conhecimento que eu acumulei durante todo esse tempo, e ver ele com outros olhos, né? E ver se o Multishow fez um trabalho decente em retratar os góticos. Então, vamos lá. Só lembrando que eu não vou postar o vídeo completo, Aqui vai aparecer só as partes mesmo que interessam, pra não ficar absurdamente longo e também pra evitar copyright da Globo, sei lá, vai que eles catam o vídeo, derrubam, enfim. A galera que a gente vai conhecer hoje, às vezes dá um baita arrepio na gente, mas no fundo são românticos, cultos. Pode-se até dizer que eles vivem num mundo paralelo. Eles têm uma espécie de adoração e respeito pelos mortos e uma grande personalidade. É verdade. É a tribo dos góticos. E a gente tá aqui em São Paulo porque eu vou encontrar um cara muito... Não, e detalhe, programa apresentado pela Danielle Suzuki. Eu nem sei se ela ainda tá... Pra quem não conhece ela, se você é muito novo e não lembra dela, você é muito novo pra estar assistindo esse canal. Mas, pra quem não conhece ela era uma atriz, apresentadora. Não sei se ela ainda tá fazendo alguma coisa hoje em dia, mas... Enfim, curiosidade. O que é um gótico? O gótico é uma pessoa pessimista por natureza, né? Mas, na verdade, ele é um grande romântico, porque o pessimismo é de inconformar com a falta de amor, com a falta de cuidado do ser humano, com a falta... Eu não sei se eu concordo com isso. Eu não sei bem se pessimismo é a palavra certa. Eu acho que um jeito melhor de descrever seria ver o lado bom em coisas que a maioria das pessoas repudia e a gente meio que aceita essas coisas com mais naturalidade e vê a beleza, o potencial para beleza nessas coisas. E isso inclui a morte, inclui amor, inclui vários aspectos. Então eu não sei se o gótico é um pessimista por natureza. Eu acho que características que definiriam melhor o gótico seria um humor mais negro, é claro, um certo romantismo, uma inclinação para o sombrio, esse tipo de coisa. Não sei se eu concordo com a parte do pessimismo. Até porque os góticos que eu conheço não me parecem muito pessimistas, mas posso estar errada. falta de comunicação. Então tem aquela coisa de escrever poesias, sabe? Ler livros, ver dados. Quais são as Qual é o Baby Bat que nunca escreveu poesia, não é mesmo? características de um gótico? Além de ser totalmente sentimental, vamos dizer, carinhoso, tem essa coisa poética. O amor é sempre... Eu reconheço essas imagens que estão passando no fundo. Começamos
ótimo aqui com... Pra quem não conhece, esse clipe que tá passando no fundo nesse momento é parte de um clipe do Nightwish, que é uma banda de metal sinfônico que eu adoro, ok? Pode falar o que quiser, mas eu adoro. Principalmente essa época que é desse clipe que eles estão mostrando. Esse clipe é de uma música chamada Bless the Child, uma das melhores músicas do Nightwish, com certeza. Mas eu não sei se eles estão mostrando, porque a história do clipe ela é sobre esse cara que perdeu a amada dele e eventualmente se reencontra com ela. Então eu não sei se eles estão mostrando só pelo visual, só pelo simbolismo do visual, ou se eles realmente acham que Nightwish é uma banda gótica. O que não é difícil, porque muita gente até hoje acha que Nightwish é uma banda gótica, e não é. Apesar de eles, nos clipes deles e na própria música, eles fazerem muito uso da estética e do simbolismo, mas eles não são uma banda gótica. Então eu não sei qual foi o intuito deles com essa imagem que tá passando, mas é engraçado. De Romeu e Julieta, sabe? Dos dois quererem morrer juntos, né? O amor é o funeral de qualquer coração gótico, né? É bonito. Isso que ela acabou de falar não fez o menor sentido. Claramente mostrando que ela é uma baby bat ainda. A gente fala umas coisas cringe quando a gente é baby bat. É natural, ok? A gente fala umas coisas nada a ver, sem sentido. Enfim. Só de encontrar beleza ou interesse, pelo menos, em coisa que a maioria das pessoas vão ver. Tem muita essa coisa assim do glamour do vampiro, glamour daquela pessoa que vive pela noite e que tem aquela imortalidade do pensamento. O pessoal costuma se caracterizar, roupa preta, o roxo, o vermelho. É um grupo meio não, completamente fetichista, entendeu? Tanto das roupas pretas, fivelas. Você pode... Eu acho que fetichista... Se eu não me engano, tem um subgênero do gótico que é o fetichista, mas não é... o fetiche, a coisa do fetiche, não é uma coisa geral da subcultura inteira. Eu diria que industrial é bem mais fetichista do que gótico. O gótico não é tão fetichista, mas é claro, existem góticos e góticos. Cada um tem a sua particularidade, os seus gostos. Então é claro que muitos góticos gostam do PVC, do látex e totalmente fetichista, mas eu não acho que isso se aplique de uma forma geral. Não é uma coisa que define a subcultura. Procurar entre todos que estão aqui, se você perguntar, você é gótico? Pode ser a pessoa mais montada. Provavelmente vai dizer que não é. O gótico, ele tem uma dificuldade, uma rejeição, ele rejeita muito o rótulo, qualquer que seja. Eu não sei naquela época, porque eu era muito nova na cena naquela época, e isso é de 2006, então isso foi o quê? 2 anos antes, 3 anos antes de eu descobrir a subcultura. Mas hoje em dia isso não é o caso. O gótico que se identifica como gótico, que gosta da música, ele vai te falar sem problema que ele é gótico. E pode chamar ele de gótico, ele não vai se ofender. Ninguém vai se ofender, então... Eu não sei de onde ele tirou isso. Talvez na época isso fosse algo que acontecesse, mas eu acho difícil. Peraí, você acha que eu vou olhar pra você com essa unha, nesse estilão super bem desenvolvido, você vai dizer que você não é gótico? Eu sou nada. Sou o que eu gosto de ser. As boas pessoas que... Isso é um mantra que eu acho que muita gente deveria adotar. Eu sou quem eu gosto de ser. É isso aí, gente. É isso aí. gostam dessa coisa
gótica sem se enquadrar nesse movimento são literatas, são estudiosos. Tem uma sensibilidade poética, gostam de poesia, gostam de música, gostam de arte. Puxa uma coisa meio verdade. macabra, eles valorizam uma coisa que pra muita gente é ruim, é negativo, e eles não veem por esse lado. Eles veem a alegria de ir no cemitério, não acham que a morte é uma coisa ruim, entendeu? As pessoas olham pra você, gente, como você pode gostar disso? Isso é estranho ao mundo, mas a gente tá dentro. Como falam, quem tem que ser gótico, não adianta você se vestir de preto e chegar e dizer, eu vou ser gótico, tal. Não é alma. É verdade. Um movimento que ele tem várias bases, que é literatura, arquitetura, vestimenta. Você vê influências que você poderia reconhecer como gótico no cinema. Você encontra influências góticas na música pop. A base da subcultura é a música. Foi a música a música que surgiu do pós-punk no final dos anos 70, começo dos anos 80, foi o que deu origem à subcultura. Então, ela é uma subcultura baseada em música. Dito isso, é claro que a partir daí tem vários outros aspectos. Tem a literatura, tem o cinema, o expressionismo alemão é uma coisa que influencia muito a subcultura gótica. Maquiagem pesada, típico do expressionismo alemão. A arquitetura, com certeza, a arquitetura gótica está em todo o cemitério antigo. Hoje em dia os cemitérios não tem muito isso, mas cemitério antigo, a gente vê muita influência da arquitetura gótica. E é claro, tem o visual, mas o visual é algo que é um bônus. Não tá longe de ser a parte mais importante da subcultura. E vários outros elementos você encontra influências góticas. Então eu não vejo muito uma cultura fechada, mas sim um conjunto de elementos que reúne que um determinado... Esses filmes que estão passando são, no fundo, é isso aí. Entrevista com o Vampiro, Drácula, Nosferatu, é isso aí. Ao redor. Pode ser na literatura de Augusto dos Anjos ou de Edgar Allan Poe com as crônicas dele. Charles Baudelaire. O Álvares de Azevedo, ele é Sim. considerado um poeta gótico, porque se você avaliar as poesias dele, você vê que tem o gótico dentro dele. Aquela maneira de mostrar a morte, a melancolia, a dor, de um modo diferente, de um modo positivo. O forte deles é esse lado mórbido, o lado obscuro, né? Então é isso que acaba diferenciando um pouco mais de outras filosofias, né? Como é que surgiu essa história do gótico? O gótico, ele meio que foi uma reação, um movimento natural que aconteceu como reação à época do punk. Aconteceu meio nos anos 80, com as primeiras bandas, como Stuff Mercy, Bauhaus, The Cure, que na época eram consideradas um pós-punk puxado, ou dark. E o gótico meio que surgiu como uma reação a essa coisa tão largada do punk, com um pouco mais de refinamento, um certo gosto por umas estéticas obscuras na música, na moda. Alice Cooper. Eu vi esse Alice Cooper que vocês botaram ali. Só pra esclarecer, sem querer ser chata em nada, mas Alice Cooper não é gótico, tá, gente? O visual dele, a teatralidade que ele mostra no palco, super influências, mas em questão de música, Alice Cooper não é gótico. E a coisa foi daí evoluindo para isso que a gente vê hoje, né? O gótico agora é um guarda-chuva de estilos, né? Você não pode definir o gótico como uma coisa só. Você vai ver aí o pessoal cyber, o pessoal industrial, o pessoal gótico mais old school, tem um pouco do metal também. Nos anos 80 eles... O industrial não é gótico, mas é meio que uma subcultura irmã, digamos assim, dos góticos. Mas realmente tem muita sobreposição com relação à música do gótico com o industrial, realmente. Um que é mais pop, na verdade, mas hoje ele tem uma mistura assim, mais essa coisa assim do rock mais pesado. Marilyn Manson. É claro que eles tinham que mostrar Marilyn Manson, né? Outra grande influência, outra grande porta de entrada, digamos assim, pro gótico, mas também não é gótico, Marilyn Manson. Mas as letras são muitas vezes românticas e trágicas, né? Sim. Durante a semana eu sou representante comercial.
entende? Então eu tô de gravata, tô certinho. Ninguém imagina que eu sou isso de fim de semana, né? Porque se eu aparecer assim num cliente meu, eu acho que o cara sai correndo. Né? Mas Mas por que você acha que ainda existe esse preconceito? quanto ao gótico, eu acho que particularmente é por usar muito preto, né? Tem muito gótico que ainda visita cemitérios. É um lado meio depressivo, né, da sociedade, e por isso tem uma exclusão. É isso, gente. Nós somos pessoas normais, tá? A gente não tá montado 24 horas por dia. E se um gótico chegar pra ti e disser que ele tá montado 24 horas por dia, ele tá mentindo, tá? Mas gente, nós somos pessoas normais, nós temos empregos, estudamos, e esse tipo de coisa. A gente não passa o dia numa caverna fazendo rituais satânicos. Não, nós somos pessoas normais. A gente dorme, a gente acorda, a gente come, a gente expulsa a comida do nosso corpo, esse tipo de coisa. Não somos o que muitos imaginam, que muitos veem a gente como os satanistas. Mas não somos pessoas do bem. Uma coisa que também muito importante de esclarecer, a subcultura gótica não tem relação com nenhuma religião, tá? Nenhuma. Zero. É uma subcultura, não tem nada a ver com religião. É claro que você tem góticos cristãos, judeus, ateus, Wicca, qualquer forma de paganismo, budista. E é claro que existem satanistas. Não vou dizer que não existe. Existem. O satanismo em todas as suas formas, mas é a minoria. Com certeza absoluta. Que a sociedade ela é bastante... Assim como existe gente babaca e gente ruim em qualquer área da sociedade, existe criminoso de todos os cantos da sociedade, existe satanista que não é gótico. Então, mais uma vez, é só um grupo de pessoas que tem um gosto em comum. Não tem nada a ver com religião. Você acha que isso é uma coisa da cultura gótica? Ele não prega quero morrer. A morte pra ele é uma escapatória romântica. Tanto é que... Não necessariamente uma escapatória romântica. Eu acho que muita gente perpetua isso, mas é mais uma coisa natural. Uma coisa que acontece, que todos nós temos que passar. É mais isso. É um ciclo, é uma fase da vida que é natural. A gente vê com naturalidade, não necessariamente com é uma escapatória romântica, é o desejo de querer morrer junto com a pessoa que você ama. Não é totalmente isso, não é só isso. O que é interessante assim num cemitério? Primeiro que você tem uma exposição de arte de época. Não é né? verdade. Isso daqui... E não só isso, a história das pessoas. Por exemplo, nos cemitérios mais antigos aqui de Belém, que é de onde eu moro, tem tantas figuras conhecidas, enterradas, tem tantas histórias relacionadas a isso. Essa é uma das partes mais interessantes de andar por cemitérios históricos, não só pela arquitetura, mas também pela história de quem está enterrado ali. É super arte nouveau. Então, o cemitério, além dessa coisa de arte, tem a coisa da cultura, tem a coisa religiosa. Ó, isso daqui é gótico. Isso é completamente gótico. Lindo esse mausoléu. Essa família, ela tem baronato, alguma coisa, ó, que tem o emblema dela. Brasão, né? E tem os góticos que fazem essa coisa de entrar em cemitérios e beber e fazerem saraus no cemitério, né? Didi é uma coisa, né? Mas... Sarau, gente, tá? Não é suruba, pelo amor de Deus. Góticos respeitam muito cemitérios. Não... Esse negócio de fazer sexo em cemitério... Não. Não rola. Não vou dizer que não rola. Porque, como eu disse, tem gente babaca, tem gente sem noção, cuzona em
em todos os cantos da sociedade, entendeu? Então, não vou dizer que nenhum gótico faz isso, porque deve ter gótico sem noção que faz, mas a grande maioria, mais uma vez, não. Já sentiu alguma coisa? A sentir a gente sente o tempo inteiro. Eu acho super excitante. Segura aí um pouquinho que daqui a pouco a gente tá de volta aqui com a tribo dos góticos, direto de São Paulo. Esse é o tipo de coisa que eu falaria pra assustar alguém. Eu sinto coisas o tempo inteiro. É aqui a Tribe House Festa Insana. A gente tá chegando aqui, parece que é um ótimo momento. Ouvi dizer que a festa está bombando. Fiquei sabendo que aqui em São Paulo, a balada da tribo dos góticos é aqui. Com certeza, melhor lugar. A gente procura também... Eu posso estar errada, mas nessa época eu acho que o Madame Satã fazia mais sucesso. Não sei, porque não moro em São Paulo, nunca morei em São Paulo. É só uma curiosidade. Só uma coisa que eu quero genuinamente saber. Se tem algum gótico de São Paulo aqui, por favor, me diga. Investir um pouco mais no lado de performances. Assim, tem umas pirofagias, algumas coisas... Meu Deus! Investir um pouco mais... É o De Vito? Eu não acredito. Gente, é o De Vito. Pra quem não conhece, o De Vito. Uau! O De Vito tem ou tinha um canal aqui no YouTube chamado Plano D, mais sobre metal, super metaleiro. Ele tem uma banda também, ele é baixista em uma banda. Há muito tempo que eu não assisto o canal dele, nem sei se ainda existe, eu espero que ainda esteja fazendo vídeo. Mas caramba, ele é um youtuber. Caramba, isso é muito foda. Eu quase não reconheci ele, eu reconheci ele mais pela voz. Porque ele tem uma voz, tipo, muito, muito específica. Então eu reconheci ele mais pela voz do que pelo visual, porque ele tava bem novinho. O cabelo é igual. O cabelo é exatamente igual. O som, assim, varia. Gótico, anos 80... Eu não sabia que o De Vito fez parte, assim, tão perto da subcultura gótica. Achei que ele fosse mais da parte do metal. Que ele com certeza é, mas é curioso de ver. Eu acho que faz sentido porque ele era amigo do Millie Wonka, que é outro youtuber aqui, gótico, que também não sei se ele ainda faz vídeo, porque há muito tempo que eu não assisto o canal dele, mas eles são ou eram amigos, então acho que faz sentido. Ele também tá envolvido, pelo menos em parte, na cena. Música. Assim, a música pra nós é tudo, entendeu? Normalmente... É a fundação, como eu disse, da subcultura, é a música. Eu acho que eu até algum dia desses vou fazer um vídeo só dedicado a esse assunto, porque é bem polêmico. A gente se envolve com o gótico pela música. Músicas alternativas, como eles falam, músicas de garagem, né? Entendeu? Músicas que não são comerciais, na verdade. Dificilmente você ouve tocar em rádio. Você acha que é uma... Nem sempre, porque tem bandas como The Cure, que tocam bastante no rádio, pelo menos aqui, onde eu moro, até hoje. A-ha também é uma banda que muito gótico gosta. Depeche Mode. Então, nem sempre música gótica é de garagem, como ele fala. É uma coisa muito... Depende de que vertente do gótico a pessoa curte, entendeu? É claro que um goth rock, um rock gótico, como Suzy, como Sisters of Mercy, Christian Death, é claro que isso eu nunca ouvi tocando em rádio. Pelo menos não aqui. Pode ser que na sua cidade seja diferente, mas existem bandas mainstream que são consideradas góticas, que muito gótico gosta. Então, não é necessariamente esse o caso. Tribo que tem várias tribos dentro dessa tribo? Sim, tem gothic metal, tem... Não. Gothic metal não é gótico, gente.
bandas como Paradise Lost, Typo Negative, que eu amo, Nine Inch Nails, eu acho. O metal gótico, ele não é gótico, ele não faz parte da subcultura. Ele, claro, tem, mais uma vez, ele usa muito da vibe, da atmosfera, do simbolismo, mas ele não é gótico, não é considerado parte da subcultura. É que a geração Dark de 20 anos atrás era mais ligada a New Wave. O povo gótico atualmente, pelo menos que a gente recebe na DDK, são mais de 1000 garotos góticos, é muito ligado ao metal, ao hard rock. Mais uma vez, Marilyn Manson. Não é gótico. As praias mais pesadas do rock. Hoje em dia existe até o eletrogótico. Tem o future pop, que é um gênero recente, que mistura vertentes do trance com melodia dos anos 80. Você tinha a galera que curtia o eletrônico pesado, o EBM, o industrial, e a galera que curtia rock gótico. E não eram públicos que, embora fizessem parte, teoricamente, de uma mesma cena, não se batiam muito. Hoje é normal, você vai subir aqui, vai ver pessoas com camisa de banda de metal. Existia isso mesmo? Góticos dos anos 90, 80, início de 2000. Me digam se era isso mesmo, porque não é a impressão que eu tenho ouvindo os Elder Goths falarem. Sempre que eu ouço eles falarem, porque os clubes eram assim e tal, era tudo muito misturado, era tudo muito... Não tinha essa separação, então... Não sei, talvez aqui no Brasil fosse diferente, mas não sei. Vai ser interessante. Das bandas clássicas, seguramente o The Cure e o Robert Smith, aquele cabelo espetado, batom na boca. Curiosidade. Aparentemente, eu não sei se isso é verdade. Deixar logo aqui. Eu sou neutra em relação a The Cure. Eu só gosto de uma música do The Cure. Não é muito a minha praia, porque eu sou mais curto mais o goth rock dos anos 90 e início de 2000 do que dos anos 80. Mas eu ouvi falar que o Robert Smith, que é o vocalista do The Cure, que é talvez uma das bandas mais icônicas da subcultura, ele mesmo rejeita o rótulo de gótico. Ele não quer, ele ainda disse que The Cure não é gótico, e ele não é gótico, e aparentemente teve uma declaração dele dizendo que um dia o cabelo dele ia cair e ele finalmente ia deixar de ser considerado gótico ou alguma coisa assim. Eu não sei se isso é verdade, mas eu acho muito engraçado se for, porque pergunta pra 9 entre 10 góticos, todos eles vão dizer que a banda favorita deles, ou uma das bandas favoritas deles é The Cure, amam o Robert Smith. Monique, eu estou te vendo. Então, se isso for verdade, isso é muito engraçado, porque ele é um dos maiores ídolos da subcultura. E o The Seas of Mercy. Seas of Mercy, que é um cara só, na verdade, o Andrew Eldritch, amado pelo pessoal gosta. Seas of Mercy eu gosto. Muito foda. Seas of Mercy, The Cult. The Cult, Eu nunca parei pra ver The Cult. Os clássicos, assim, Lacrimosa. Sim, isso era uma das partes que eu lembrava, que quando eu lembrei, eu morri de rir. Então, eu tenho que dar algum contexto aqui, porque isso pode ficar muito confuso. Lacrimosa é uma banda gótica que existe, ok? Mais uma vez, é uma banda que eu tentei ouvir músicas, mas não curto muito. Mas é uma banda também super icônica na subcultura, Lacrimosa. Contudo, isto não é Lacrimosa. Essa imagem que eles estão mostrando é um clipe dos anos 80 da Sarah Brightman cantando Fantasma da Ópera, The Phantom of the Opera, ou uma versão um pouco modificada que foi lançada nos anos 80, logo depois que o musical foi criado,
E essa é a Sarah Brightman novinha, que foi a primeira Christine, a primeira a interpretar a Christine no teatro, pra quem não sabia. Então, eu não sei... Eles botaram um clipe totalmente errado. Isso não é Lacrimosa, isso é a Sarah Brightman cantando o Fantasma da Ópera. O que eu acredito que tenha acontecido, eu não sei se nessa época essa versão já existia, mas o Lacrimosa fez uma versão de Fantasma da Ópera, fez um cover. Então eu não sei se na busca deles por alguma música do Lacrimosa, por eles terem feito um cover da música, eles confundiram esse clipe com o clipe do Lacrimosa, da mesma música. Não sei o que foi que houve, mas eles pegaram um clipe completamente errado. Completamente errado. Isso que a gente tá vendo não é Lacrimosa, gente. Eu vou botar alguma coisa do Lacrimosa aqui, pra vocês verem a diferença. Pois é. E eu sei disso porque eu amo o Fantasma da Ópera, eu amo o musical, então eu estou ciente de muitos e muitos covers dessa música, porque eu amo essa música, eu amo o musical, eu sou muito fã, então eu conheço esse clipe, eu sei exatamente o contexto dele. Enfim. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode citar algumas bandas que trouxeram de volta essa temática gótica. Uma das maiores do mundo todo é o Evanescence. É um programa feito sobre góticos no início dos anos 2000, então é claro que vai ter Evanescence. O que ela falou que bom que ela esclareceu que ela tá falando de bandas que chamaram de volta a atenção pra subcultura. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Porque Evanescence também não é gótico e é uma das bandas que o pessoal mais confunde e mais acha que é gótico e não é gótico. Mas, com certeza, Evanescence trouxe muita gente pra subcultura. Muita gente dessa época, da minha geração, até da geração anterior, se pá. Então, por mais que seja meio que um meme, né? O poser acha que Evanescence é gótico e tal. Mas eu gosto de Evanescence, dos dois primeiros álbuns, ok? Eu parei de ouvir Evanescence há muito tempo, eu só ouço os álbuns, os dois primeiros. Mas, querendo ou não, Evanescence com certeza ajudou muita gente a encontrar o caminho para a subcultura gótica e eventualmente descobrir o que realmente era música gótica. Enfim, então eu acho que realmente merece ser citado, ter uma menção honrosa aí. Evanescence, que a vocalista parece uma fada, mas é uma fada gótica. Fada gótica é foda, né? Adorei esse termo. Fada gótica. Eu sou uma fada gótica. Me identifico como uma fada gótica agora. Gosto muito, ainda faço cover do Marilyn Manson. Marilyn Manson sendo super citado aqui. Tem uma das bandas que é uma das mais famosas, que é estourada na Europa, chamada Him, que o eu ouvi falar vagamente de Him. Eu nunca escutei nada deles, pra ser sincero. E eu mal ouço falar deles, na verdade. Acho que realmente devia ser mais estourado na Europa, porque no que concerne Estados Unidos, e até tem algumas youtubers góticas britânicas que eu acompanho, e eu nunca ouvi falarem do Him. Então, eu não sei muito sobre, mas, enfim. O vocalista é um símbolo sexual, todas as garotas góticas queriam ter ele na cama dele, como vampiro mordendo o pescoço, sabe? Se tu diz, né? Não sei se esse som é muito gótico não, mas alguém me corrige. Him é gótico? Ai, peraí, gente. O que tá rolando aqui? Caixão? O pessoal dormia aí. O quê? O pessoal dormia aí, né? Gótico é um povo meio estranho, né? Os
Os caras botaram um caixão no clube pra galera dormir, pra galera tirar um cochilo. Eu não sei se esse caixão parece muito confortável. Tem uns caixões que eu vejo na funerária que eles são super acolchoados e são maravilhosos. E eu fico pensando, nossa, deve ser realmente muito confortável dormir num caixão desse. Mas esse caixão aí, eu não tô achando muito confortável. Eu não sei se ia conseguir dormir nesse troço desse, não. Não tinha uma cadeirinha, não? Você tinha que jogar teu namorado logo no caixão? É fofinha. É fofinha. Se deixar ela aí. Isso aqui é meu amigo também, ó. Tá querendo disputar o caixão junto. Você se sente desconfortável ou confortável numa situação dessa? Confortabilíssimo. Pra mim é normal. E esse caixão é apertado também. Olha, não Meio falei, claustrofóbico. é a medida. Basta tampar e jogar a terra. Você não se sente um pouco vampiro, não? Sim. Sempre. Sempre. E aonde é que entra essa paixão do morcego aí? Do vampiro? Na verdade, o vampiro é o ser mais, de qualquer mitologia que existe, é o ser mais romântico que existe. E é o único ser que peitou Deus, porque ele não aceita. Peitou Deus e o demônio, né? É o bem e o mal. Ele não aceita a morte, ele não aceita o julgamento. É uma simbologia interessante, eu acho. Realmente, se for parar pra pensar, o clássico lore do vampiro, o clássico background do vampiro, é alguém que é amaldiçoado porque enfrentou Deus e até o diabo. Então ele vai o tempo inteiro à busca de um amor ideal para ficar sempre tentando descobrir o verdadeiro amor e acompanhar a vida dele. Isso é mais algo que ficou mais enraizado com essa versão do filme do Drácula, de Bram Stoker. Mas na mitologia mesmo do vampiro não tem muito esse negócio de você encontrar sua alma gêmea. Não tem muito isso. O vampiro é um ser que, dependendo da versão da mitologia que você ouve, ele é criado por razões e ele tá condenado a passar a eternidade tendo que se alimentar dos vivos. É claro que o vampiro é um dos seres mais reinventados da história da ficção, então tem várias versões, mas o cerne, a essência do vampiro é essa, é um ser imutável, condenado, que se alimenta de sangue. Drácula de Bram Stoker, ícone. De qualquer forma. Um dentinho vampiro, né? Eu tenho os caninos alongados. Socorro. E aí, por que você botou? Eu procuro um amor pro resto da minha vida também. Tá querendo morder pescocinho? Não quero não. Segura aí. Eu acho tão foda o jeito dele, tipo, não quero não, só quero encontrar alguém. Porque vai vir aquele rápido intervalinho. Já pensou um Tinder de gótico? Ia ser interessante. Engraçado, no mínimo. Filmes. Que filme que vocês acham que representa essa tribo? Entrevista com o vampiro. Clássico, né? Pelo amor de Deus. Clássico. Filmaço. Drácula, Bram Stoker. Olha, tem um filme que particularmente me marcou bastante, que é Garotos Perdidos. É um filme que... Até hoje não assisti Garotos Perdidos, acredita? Eu sei, pecado. Mas eu vou tirar qualquer dia desse pra assistir, porque realmente é um clássico filme de vampiro e... Não sei porque eu não assisti até hoje, eu tenho que parar pra assistir esse filme. Desde a trilha sonora até a história completa, mostra bem o nosso meio de vida. Não sei se mostra o nosso meio de vida. Uma frase meio estranha. Nós não somos vampiros, gente, nós somos humanos, ok? Por mais que nós gostaríamos de ser vampiros, mas nós somos humanos, isso não... O filme de vampiro não retrata o nosso dia a dia, o nosso modo de viver, a nossa rotina. Não, gente. Se a gente saísse por aí mordendo o pescoço, boa parte de nós estaríamos presos. Até porque a gente tá na época do coronavírus, né, gente? Não dá mais pra
Dá mais pra sair bebendo sangue das pessoas. Triste. Tem um filme bacanésimo, Fome de Viver, que... Fome de Viver é outro clássico que eu nunca assisti, que tenho que assistir. Não, acho foda que, tipo... Todos os filmes citados até agora, só filme de vampiro. Coincidência? Porque eu percebo que eles gostam muito de cinema, engraçado, do horror antigo. O expressionismo alemão, Nosferatu, A Morte Cansada, os monstros clássicos, Frankenstein, lobisomem, eles conhecem tudo aquilo. As pessoas gostam muito de filmes ligados a vampiros, né? Tim Burton é assim, é um must. Recentemente teve A Noiva Cadáver, do Tim Burton. Recentemente. Eu tô me sentindo tão velha nesse momento. Porque, vamos ser sinceros, gente, muitos de nós, a nossa primeira entrada na subcultura, antes mesmo da gente perceber, eu fui uma dessas pessoas. Eu tava assistindo o filme do Tim Burton e amando desde muito antes de descobrir que eu era gótica. Então, muita gente teve a sua entrada de verdade na subcultura, o primeiro contato com Tim Burton. Isso é inegável. Tim Burton tem uma estética gótica maravilhosa, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Sim. é maravilhoso. Ele conseguiu Sim. transformar aquilo no Estranho Mundo de Jack. Inside of these bones and emptiness. Eduardo Mãos de Tesoura, aquilo é uma fantasia, sabe? Duas Mãos de Tesoura, super ícone gótico também. É só dar uma olhada pra ele. A coisa mais linda, é um moço diferente. E agora entrou pro desenho, né? Noiva Cadáver. A Noiva Cadáver é maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, ele é o grande esteticista do gótico moderno. A estética dele agrada muito. Você vai encontrar aqui muita gente usando a estética que ele utiliza nos filmes dele. E ele é o cara que... Muita listra. A galera começou a usar listra por causa do Tim Burton, os góticos. dita muita moda também. Você vê o Edgar Mãos de Tesoura, né? Edgar Mãos de Tesoura. Edgar. É o Edgar Mãos de Tesoura, grande Edgar. Ele é o irmão gêmeo perdido do Edward Mãos de Tesoura. Ok, eu vou parar com o sarcasmo. Toda uma forma totalmente criativa de se vestir, né? E da onde vem essa inspiração? Assim, isso realmente vem desse lado do europeu, entendeu? O que é um pouco contraditório, porque você não pode usar um sobretudo num calor de 40 graus, mas eles fazem isso. É triste. Eu adoraria. Um dos meus sonhos de consumo é um sobretudo. Mas em Belém isso seria suicídio. Porque até no nosso inverno a gente tá sofrendo com o calor. Pode perguntar pra qualquer pessoa que more na região amazônica e é simplesmente calor e sofrimento. É muito difícil ser gótico morando por aqui, porque é triste. O calor acaba, o calor cansa a nossa beleza, essa que é a verdade. Usar uma roupa medieval apertada, você usar jabô, você tá sempre de preto, você tá com o olho maquiado, com a cara... Na verdade isso são, né, diferentes visuais que o pessoal adota, né? Tem medieval, tem romântico, tem vitoriano, tem cyber, tem o próprio fetichista, tem várias categorias, digamos assim, que não são realmente categorias, é mais tipo o que te atrai pessoalmente, tipo, eu gosto mais de um estilo medieval, com uma maquiagem mais leve e mangas largas, compridas e esse tipo de coisa. Mas é claro que, mais uma vez, o visual é uma das partes menos importantes da subcultura. Você pode ver uma pessoa totalmente comum e ela tá ouvindo Bauhaus e Sisters of Mercy e conhecer muito sobre a subcultura e já ser um veterano, mas a pessoa parece totalmente normal, porque não é todo gótico que curte
o visual. O que é bacana é você ver, cada pessoa tem um personagem que ela brinca. Isso é a vertente desde do New Romantic, que é o cara que vai... Adorei a cartola dele. Tem outras que gostam de fazer mais a coisa do morto-vivo. Tem pessoas que gostam de vampiro, tem outros que acham que o vampiro é um ser romântico, tem outros que acham que... Um dos estilos de maquiagem mais comuns é maquiagem branca, querendo parecer o mais pálido e morto possível. E tem gente que prefere uma coisa mais leve ou nenhuma maquiagem. O vampiro é um ser de terno e gravata. Até o cyber, que vai estar mais... Mas uma coisa é certa, os góticos são super criativos com maquiagem. Os que gostam realmente de se maquiar e tal, e de fazer umas coisas muito loucas, eles fazem uns visuais assim incríveis. Uma coisa punk, futurista, com spikes, com cabelos coloridos ou descoloridos, esbranquiçados, roupas sintéticas, uma coisa de futuro. Os dreads de PVC na cabeça, os dreads sintéticos, é muito cyber, a máscara é muito cyber. Tá vendo, gente? Os cybers já eram à frente do seu tempo. Eles já tinham na cabeça deles a parada da máscara muito antes do coronavírus. Respeito. Menino, agora que eu percebi, cadê a tua sobrancelha? Eu sempre raspo. Super normal o gótico raspar a sobrancelha, porque facilita muito na hora de se maquiar. E geralmente eles gostam de fazer uma sobrancelha mais quadradona, mais dramática. Então a quantidade de góticos sem sobrancelha é muita. Mas eu, por exemplo, não teria coragem de fazer a minha sobrancelha, tipo, super grossa, e eu não ia ter paciência. Com a frequência que eu realmente me maquio, eu não ia ter paciência pra fazer sobrancelha, então eu deixo minha sobrancelha aí. É uma coisa meio não, completamente, como ele diz, fetichista, um desejo de não só de chocar a sociedade, que realmente é o que mais transparece, mas... Não, acho que o gótico ele não quer chocar ninguém, o gótico quer ser quem ele é. Simples assim, ele não quer... O objetivo, a razão não é essa, não é de chocar. É de abraçar quem você é e você se parecer como você quer se parecer. E dane-se o que os outros pensam. Não é chocar a sociedade, não. É claro que quando a gente anda montado na rua, é claro que a gente atrai muitos olhares. O pessoal vai te julgar, provavelmente vai ter gente que vai falar alguma coisa, mas não é essa a razão, não é esse o objetivo, isso é só uma consequência, isso é só um dano colateral. Mas também de mostrar esse nosso lado sexual do ser humano. Você vê a coisa da androgenia, né? Você vai ver muito homem passando lápis de olho, vestido com roupas femininas, mas usando saia, por exemplo, ou uma calça... Não é saia, é um kilt, vamos ser sinceros aqui, mas que é realmente algo comum na subcultura, os homens usando kilt, mas mais uma vez, eu não vejo tanto o lado andrógeno na subcultura, pelo menos não hoje em dia. E, como eu disse, não é muito sobre mostrar um lado sexual, alguma coisa assim. Isso é algo muito particular de cada um. E não tem nenhum embasamento disso na subcultura. A subcultura não é sobre sexualidade, não é sobre sexo, não é sobre fetiche, não é sobre essas coisas. Homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher. Eles têm que estar felizes. Isso é ser gótico. Gótico, é verdade. muito gótico. Uma coisa que eu já percebi que essa tribo curte é vir pra night e ficar assim, ó, cochilando. O melhor é que vale qualquer posição, né? Meu Deus. Caraca, portal do inferno. Portal do inferno. Nossa, tocando um cover do Lacuna Coil. Lacuna Coil. Isso é hilário.
mais uma vez, Lacuna Coil também não é uma banda gótica. Eu acho que é... Eu não sei se é gothic metal ou se é... Eu não sei bem qual é o gênero do Lacuna Coil, ou se é só dark rock ou alguma coisa assim. Mas não é gótico. Com certeza absoluta. Inclusive essa música, curiosidade, essa música do Lacuna Coil é a única música do Lacuna Coil que eu cheguei a ouvir por um tempo, porque ela está num jogo, num RPG, que é o Vampiro a Máscara. Vampire the Masquerade Bloodlines, que é um jogo para PC de 2004, eu acho, que eu amo, que é baseado num RPG de mesa, o Vampiro a Máscara. E nesse jogo eles usaram essa música do Lacuna Coil como trilha sonora, com outras bandas juntas também, mas tinha essa música do Lacuna Coil. Então, curiosidade. Como é que dança nessa tribo? Bom, pessoal, não tem outra dançar. O único jeito é agitar, bater a cabeça, pular que nem louco. Isso é mais metal do que gótico. Na verdade, o gótico tem tipo uma dança muito específica. Não é tão agitar a cabeça e pular, não é tão assim. A mulher tá desafinada pra cacete, puta que pariu. Obrigada, Heitor. Adorei. Direto de São Paulo, aqui da boate Tribe House, essa foi a tribo dos góticos. Um beijo pra você e até o próximo programa. E esse foi Tribos. Bom, eu nem sei. Eu nem sei que conclusão eu cheguei. Acho que, como eu já esperava, tem muita... Sempre que algum programa mainstream, alguma coisa assim, é claro que fala do gótico, principalmente nessa época, é só meme que sai. Falando sobre gótico, não tem como. Infelizmente, naquela época, era assim, não tinha muito cuidado em realmente pesquisar e saber o que era o gótico. Era mais uma coisa, tipo, era mais uma curiosidade pro resto das pessoas. E é claro que hoje em dia as coisas mudaram, tem toneladas de youtubers góticos e o acesso à informação é bem mais fácil, então a gente não vê tanto essa desinformação hoje em dia, eu acho, eu espero. Mas nessa época era assim mesmo. Considerando tudo, eles fizeram um trabalho decente, considerando o que poderia ter saído disso. Apesar de eles terem pegado uma galera pra entrevistar aqui, sei lá, não sei se foi a melhor galera. Mas é o que tinha pra janta, né, naquela época. É engraçado, a gente ri, né? Não é também uma coisa que eu vá ficar com raiva e totalmente revoltada. Como que eles puderam fazer isso com a gente? E não, a gente acha graça, né? Nessa época teve muitos outros programas, muitas outras coisas que realmente assim, não fizeram nenhum favor à imagem do gótico. Nem preciso falar dos programas evangélicos. Na época do Orkut, a gente via muito isso. O pessoal compartilhava vídeos de programas evangélicos espalhando desinformação sobre a subcultura. E, sei lá, programas mesmo ou da Globo, ou da Record, ou... Enfim, eu lembro que tinha um programa na Band, que era a Liga. Era um programa até legal. E se eu não me engano, eles fizeram um programa sobre tribos urbanas, se eu não estou enganada. Então, pode ser que num futuro vídeo aí eu acho que eles, no meio do programa, eles falaram sobre várias tribos e o gótico foi uma delas, obviamente. Então, não sei, pode ser que eu
dê uma procurada aí, ver se existe em algum lugar da internet esse programa. Então, foi interessante dar uma olhada nesse pedaço de história. E vocês, o que acharam desse vídeo? O que acharam desse programa? Se tiver alguma coisa que eu deixei passar, alguma coisa que vocês queiram adicionar, é só comentar aí embaixo. Seja você gótico ou não, se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida que você quer esclarecida, é só comentar aí embaixo. Então, é isso aí. Fim.